Olá pessoal, tudo tranquilo com vocês? Eu sou a professora Amanda e no vídeo de hoje da disciplina de Materiais de Construção 1, nós vamos continuar falando sobre agregados. Especificamente, vamos conversar sobre alguns ensaios com agregado miúdo, tá? Aí a gente tem 3 ensaios, e aí a gente vai conversar sobre eles aqui durante nossas aulas. Bom, o primeiro ensaio que a gente vai conversar é sobre a composição granulométrica ou granulometria, tá? Essa granulometria ela também pode ser feita com os agregados graúdos, certo? Para poder diferenciar os tipos de brita. Pessoal, o que seria essa composição granulométrica, né? Ela nada mais seria que a proporção relativa dos diferentes tamanhos dos grãos de agregados que se encontram constituindo o todo, né? Então, ela vai falar a proporção dos tamanhos diversos, dos agregados em uma determinada amostra. Ela vai ser expressa em termos de porcentagem em massa, ou do material que passa, nesse caso o material que passa pela peneira, ou do material que fica retido por peneira. Aí nós temos eu estou mostrando para vocês terem uma ideia, também é mostrado lá no começo da disciplina, vou até voltar para vocês darem uma olhadinha. Então, a gente já vê aqui no início da aula, os agregados graúdos, divididos de acordo com sua granulometria. Então, eu realizei um ensaio de granulometria com esses agregados, e dividi eles aqui. Então, aqui a gente percebe, que em uma amostra só daquele determinado agregado, nós temos vários tamanhos diferentes de partículas, que vai desde a brita até o pó de pedra. Aí, no caso do agregado graúdo, certo? Então, é sobre isso que a gente vai conversar. Bom, aí eu trouxe para vocês aí, na verdade aí tá em relação ao solo, mas entenda aí em relação ao agregado que a gente tá falando, que no caso a areia, que também é solo, mas enfim. A gente tem aí, quando essa amostra é bem graduada, ela tem vários tamanhos de partículas diferentes, mantendo uma curva bem uniforme, Quando a gente tem uma graduação uniforme, as partículas daquela amostra, elas têm aproximadamente o mesmo tamanho. E quando a gente tem uma amostra com graduação aberta, a gente tem partículas com tamanhos diferentes, mas que não abrange todos os tamanhos, como aqui no solo bem graduado, tá certo? Então, tem essas 3 possibilidades. E aí, cada possibilidade dessa, a curva vai se comportar de uma maneira. A gente vai ver mais à frente. Bom, e aí, pessoal, como para a maioria dos ensaios, esse ensaio também tem uma norma específica, que é a 7217, lá de 1989, que é uma norma que fala sobre agregados da determinação da composição granulométrica. E segundo essa norma, qual é o material que a gente precisa para realizar esse ensaio, Uma balança com resolução de 0,1% da massa da amostra do ensaio, estufa para secagem da amostra, peneiras, das séries normal e intermediária, com tampa e fundo, agitador mecânico de peneiras, que aí está facultativo, porque esse peneiramento ele também pode ser feito de forma manual, bandejas, escova e pincel de cerdas macias para a gente fazer a limpeza das peneiras, e fundo avulso de peneiras ou encerado de lona. Bom, aí eu trago aí para vocês, esse aqui é o agitador mecânico de amostra, Aqui a gente tem as peneiras que são organizadas de acordo com sua abertura, então sempre vai dar maior abertura para menor, Aí nós temos aqui as peneiras da série normal e as peneiras da série intermediária. Então a gente tem de 75 mm até 0,15. Além dessa peneira aqui, da 100, a gente tem a peneira 200, que ela tem uma abertura de 0,075 mm. Então, realmente, partículas muito finas, apenas passam por ela. Bom, aí vocês vão ver que a série intermediária, ela fica localizada justamente aqui nas lacunas, onde a gente não tem peneiras na série normal. E aqui, a gente tem como a gente costuma chamar as peneiras. Então, a 4,75 a gente chama de peneira número 4. A peneira 8 é a de 2,36 milímetros. A número 100 de 0,15 milímetros de abertura, E assim sucessivamente, tá bom? Então, tá aí para vocês, a abertura das peneiras e o agitador mecânico. Bom, como é que funciona, pessoal? Olha, os agregados são colocados na peneira da malha maior, Então, tá aqui a peneira de maior malha.
Aqui a gente tem as peneiras intermediárias, a peneira de malha menor e a peneira de fundo. Então, é assim que ocorre o peneiramento. O que é que vai acontecer? A gente vai colocar a nossa amostra aqui, né? E ela vai percorrer todas as peneiras até chegar no fundo, que ainda pode ter um material residual aqui, como vocês estão visualizando nesse esquema, né? Quanto de amostra a gente pega para o ensaio, né? Então, essa tabela é retirada da amostra. É um pouco empírico essa parte, né? Você vai observar a dimensão máxima característica do agregado, então você tem que imaginar, né, através de uma análise tátil e visual, que é aquela dimensão máxima característica, porque para obter essa dimensão máxima característica, você já tem que ter feito o peneiramento. Então, você vai imaginar que tem mais ou menos aquela média, né? Aí, por exemplo, se for menor que 4,8 milímetros, a gente pega meio quilo de amostra, né? Se for 6,3, 3 quilos, entre 9,5 e 25, 5 quilos, e assim sucessivamente, como vocês estão vendo aí, certo? Geralmente, pessoal, quando a gente faz para agregados graúdos, né, a gente pega aqui, ó, né, pelo menos eu pegava assim 3 quilos de amostra, certo? Para um ensaio. Aí aqui, pessoal, deixa eu só olhar aqui. A gente tem essa tabela que ela é obtida, né, depois do ensaio de peneiramento. Então, aqui a gente tem, ó, a abertura das peneiras, mais o fundo, ó. Aqui a gente vem até a peneira 0,15, né, com 0,15 de abertura. A gente tem o fundo e a massa final. Então, quer dizer aqui que o nosso agregado, ele passou pelo jogo de peneiras, né, e aí ainda passou um pouco do fundo da peneira. Nessa coluna, a gente tem a porcentagem retida de material em cada peneira, e aqui a gente tem a porcentagem retida acumulada, né, em cada peneira. Aqui a gente vai ter a dimensão máxima característica, que mais à frente eu vou explicar para vocês, e o módulo de finura. Então, na verdade, é o seguinte, vou explicar para vocês como é que a gente chega aí, né? A gente vai pegar aquela quantidade de amostra, né, a ser ensaiada, e vai passar ela pelo jogo de peneiras, né? Esse peneiramento ele deve ser feito até que a gente observe que não existe mais material passante de uma peneira para outra. Quando você terminar o peneiramento, né, aí você vai pesar a massa que ficou retida em cada peneira. E aí, o que é interessante você fazer? Você ter a tara das peneiras, né? Na verdade, que é o peso das peneiras, para poder facilitar aí sua vida, né? Mas aí você vai pesar a massa que ficou retida em cada uma das peneiras e vai anotar, como vocês estão vendo aí, ó, a massa que ficou retida em gramas em cada peneira. Então, por exemplo, na peneira de 9,5 milímetros de abertura, não ficou retida massa nenhuma. Isso significa que o material passou todo. Se a gente tivesse outra coluna aqui com porcentagem que passa, o que ia acontecer? A gente ia ter aqui que a porcentagem que passou foi 100%. Por quê? Ficou retido 0%. Na 6,3 ficou retido 0%. Isso significa que passou 100% da amostra. Na 4,75 ficou retida 30 gramas. Vejam aqui também, pessoal, que a gente tem a soma final, né, da massa. Aí o que é que vai acontecer? Se aqui ficou retido 30 gramas, né, em relação a 1.000 gramas, que foi a massa total do ensaio, a gente tem como calcular a porcentagem retida, certo? Então, a gente vai fazer uma regrinha de 3 simples. A massa total é 1.000 gramas, 30 gramas. A massa total é 1.000 gramas, né, e equivale a 100%. 30 gramas equivale a quantos por cento, né? Aí aqui a gente obteve 3%, beleza. Então, na acumulada, retida acumulada, a gente também tem 3%. Por quê? Nas peneiras acima a gente tem 0, certo? Aí vamos para o próximo, ó. Na de 2,36 de abertura, ficou retido 260 gramas. Quanto é que equivale em porcentagem, né, das 1.000 gramas? 26%. E a retida acumulada vai ser o 26 mais o que ficou na peneira de cima. Mais um, para de 1,18. Ficou retido 200 gramas. Equivale a 20% da massa total. Né? E aí, com a porcentagem retida acumulada, 20%, 20% mais 26 mais 3, dá 49%. E assim sucessivamente até a gente chegar aqui no final do jogo de peneiras, certo? Depois eu vou explicar, vou fazer um exercício com vocês, vou explicar direitinho. Se a gente tivesse essa, porque eu falei para vocês que podia ser porcentagem
que passa, né, também. Se a gente tivesse aqui porcentagem que passa, nas duas primeiras peneiras passou 100% da amostra, né? Mas na peneira 4,75 ficou retido 3%. Isso significa que passou 97%, não é verdade? Depois ficou retido, ó, 26%. Então, se ficou retido 26% e tinha passado 97%, a gente vai fazer 97 menos 26 e vai saber a porcentagem que passou. Assim, até chegar aqui. No final, pessoal, essa porcentagem retida acumulada aqui tem que dar 100%, certo? E a porcentagem que passa, né, o ideal é que dê 0%. Mas aí, como a gente tá vendo que aqui nós temos o fundo, né, ou seja, que passou material pela peneira 0,15 ainda tem material de fundo, essa parte não vai dar 0, essa daqui passa, certo? Mas aí a gente vai fazer um exemplo, vai ficar bem mais claro para vocês. Mas é assim que funciona o ensaio, basicamente, certo? A gente vai passar esse material pelo jogo de peneiras, né? A amostra que a gente vai tomar vai depender da dimensão máxima característica, como a gente viu naquela tabela. Vai fazer o peneiramento, até que não esteja mais passando material de uma peneira para outra. Vai anotar a massa retida e aí depois a gente vai elaborar essa tabela, certo? Bom, algumas coisas que a gente precisa saber, olha, a porcentagem que passa vai ser o peso do material que passa em cada peneira, referido ao peso seco da amostra, né? A porcentagem retida vai ser a porcentagem retida numa determinada peneira. A gente vai obter esse percentual quando a gente conhece o peso seco da amostra, pesamos o material retido, dividimos este peso pelo peso seco total e multiplicamos por 100, né? Então, você vai fazer o seguinte, aquele joguinho que eu falei para vocês. Vamos supor, 1000 gramas, vamos colocar a amostra foi 1000 gramas, né? Equivale a 100%. Aí, a porcentagem retida foi, por exemplo, 4%, ou 4 gramas, né? A quantidade retida equivale a quantos por cento, né? Então, a gente vai fazer esse joguinho. E a porcentagem retida acumulada vai ser a soma dos percentuais retidos nas peneiras superiores com o percentual retido na peneira em estudo, né? Como aqui, ó. O 49, ele é o percentual da peneira em estudo, mais o percentual das peneiras acima, tá vendo? Bom, o que a gente mais pode obter desse ensaio? A dimensão máxima característica, né? Ou seja, o diâmetro máximo do agregado daquela amostra. É uma grandeza associada à distribuição granulométrica do agregado, correspondente à abertura nominal em milímetros da malha da peneira de série normal ou intermediária, na qual o agregado apresenta uma porcentagem retida acumulada igual ou imediatamente inferior a 5% em massa. Então, o que é que isso quer dizer? Você vai chegar aqui na tabela, né? Na planilha que você elaborou relativa ao ensaio e vai observar na porcentagem retida qual está mais próxima, né? Igual ou imediatamente inferior a 5%. No nosso caso, a gente tem aqui, ó, 3%. Então, é o imediatamente inferior a 5, que é o mais próximo. Então, a nossa dimensão máxima característica para aquele agregado é 4,75 milímetros. Além disso, a gente tem o módulo de finura, né, que é o módulo de Abrams. Vai ser a soma das porcentagens retidas acumuladas na série normal de peneiras, pessoal. Então, você vai verificar se a abertura que você está somando aquela porcentagem retida acumulada faz parte da série normal. E aí vai somar, né, todas essas porcentagens retidas e acumuladas e dividir por 100. No caso, ó, a gente vem, soma, inclusive o 100, né, soma todas as porcentagens, observando se aqui é a série normal, e divide por 100. Aí a gente obtém aí 3,25. Classificação das areias segundo o módulo de finura. Então, relativo às areias, o que é que a gente tem? Se a areia for muito grossa, esse meu módulo de finura ele vai dar maior que 3,5. Já, pessoal, para uma areia grossa, esse módulo de finura ele vai ficar entre 2,9 e 3,5. Para areias médias, o módulo de finura fica entre 2,20 e 2,9, né? E para areias finas, esse módulo de finura fica entre 1,55 e 2,20, certo? É uma forma também de classificar as areias. Então, ó, a gente tem aí, vejam, a areia fina, a gente percebe, né, a diferença na granulometria. Areia média, areia grossa e areia para dreno. Bom, aí, pessoal, a partir daquela tabela, né, a gente vai elaborar uma curva, né, que a gente vai chamar de curva granulométrica.
Essa curva vai nos fornecer o coeficiente de não uniformidade e o coeficiente de curvatura do agregado, certo? Esse coeficiente de não uniformidade, ainda segundo Allen-Hazen, é a razão entre os diâmetros correspondentes a 60% e 10% tomadas na curva granulométrica. Essa relação indica a falta de uniformidade, pois seu valor diminui ao ser mais uniforme o material. Então, quando a gente tem esse coeficiente menor que 5, meu agregado é muito uniforme. Quando esse coeficiente está entre 5 e 15, esse agregado tem uniformidade média. E quando esse coeficiente é maior que 15, meu agregado é não uniforme, certo? Mas não se preocupem que isso aí também, quando a gente estiver trabalhando a curva granulométrica, eu irei mostrar para vocês, certo? Aí, a gente tem aqui nessa parte, ó, é a razão entre os diâmetros correspondentes a 60% e 10%. Na curva granulométrica, a gente vai tomar a porcentagem igual a 60% e vai ver em que diâmetro isso acontece, né? Seja a porcentagem retida ou a porcentagem que passa, e também vai fazer isso para 10%, certo? Posteriormente eu vou mostrar para vocês. E aqui a gente tem o grau de curvatura, né? Que é a relação entre D30 ao quadrado e o produto de D10 vezes D60, né? E aí, quando esse coeficiente de curvatura ele é maior que 1 e maior ou igual a 1 e menor ou igual a 3, o agregado é considerado bem graduado, então vai para aquela situação que tem vários diâmetros, né? Dentro de uma mesma amostra. Então, aqui, ó, gente, a gente tem um exemplo de curva granulométrica, certo? Então, a gente aqui tem a porcentagem retida acumulada e aqui a gente tem o diâmetro das peneiras, certo? E aqui a gente tem curvas, né, dos agregados. Aí aqui, pessoal, eu tô apresentando, ó, aqui novamente, né? Só que essa curva granulométrica foi feita com a porcentagem que passa, ao invés da porcentagem retida acumulada, né? E aqui nós temos o diâmetro das peneiras. Aí veja só, pessoal. Essa aqui primeiro, ó, a contínua, certo? Que é um solo bem graduado. A gente vê, ó, que a gente tem partículas, né, de todos os diâmetros aqui, ó, das peneiras. Então, quer dizer que esse solo é bem graduado. AB, certo? É uma curva aberta, ó. Então, a gente vê que essa graduação é uniforme, porque, ó, a curva se concentra mais nesse intervalo, ó. Então, os grãos, eles têm uma uniformidade, assim, uma uniformidade maior, né, em relação ao tamanho das partículas. E aqui a gente tem uma de graduação aberta, ó, que a gente vê, né, que não tem diâmetros de todos os tamanhos aqui nessa amostra, né, diferente dessa curva aqui, certo? Então, a diferença aí entre as curvas. Bom, pessoal, aqui, depois eu vou conversar com vocês sobre isso, né, tem ainda algumas coisas aqui, mas por hoje eu vou encerrar para não ficar muito conteúdo para vocês. Na próxima aula a gente vê mais um pouquinho, né, sobre essas características granulométricas do agregado para o concreto e conversa melhor sobre isso, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. A gente se fala na nossa próxima aula. Tchau, tchau!